Fala galera da Rádio Inferno, eu, Vander Duarte, plantão da rádio, trago para vocês os números dos centroavantes cotados para vestir a camisa vermelha ainda em 2020. O primeiro deles é Pedro Raul, jogador de 23 anos do Botafogo, que tem na carreira 85 jogos disputados e 22 gols marcados. Pedro Raul, no ano de 2020, já disputou 12 jogos pelo Botafogo e marcou 6 gols. Talvez uma das melhores possibilidades de custo-benefício aí, dentre todos os nomes que estão à disposição. É um jogador que tem características muito mais próximas a do Paulo Guerreiro do que o Alexandre Pato, é capaz de fazer um pivô na frente, de brigar pelo alto, já que é um jogador com boa estatura, e tem uma característica fundamental que é a pressão na saída de bola, algo que a gente vem vendo no time do Eduardo Cudê, e o Pedro Raul faz isso muito bem. É um jogador que atrapalha bastante a vida da defesa adversária na hora da saída de bola, então por conta disso é um jogador que pode ser considerado ideal, visando o sistema do Eduardo Cudê. Claro, é um jogador com alguns problemas técnicos, tem problemas de manter uma certa regularidade, ainda mais a gente falando de ser o substituto do Paulo Guerreiro, mas como eu falei, é um jogador que tem talvez a melhor possibilidade de custo-benefício do Internacional. Precisa ser trabalhado, precisa evoluir em alguns aspectos, mas é um atacante que, se for bem lapidado ali ainda, pode oferecer algo positivo caso o Internacional entenda desta forma. Olá amigos da Rádio Inferno. Apesar de ter 1,93 m de altura, Pedro Raul não é um atacante marcado por ficar parado na área. Muito pelo contrário, a mobilidade e trabalho do atleta longe do local são duas de suas principais qualidades. O jogador de 23 anos se movimenta bastante e cai frequentemente pelos lados do campo, buscando espaços nas costas dos laterais adversários. Por mais que tenha dificuldades para driblar, algo natural pela estatura que possui, Pedro Raul é uma opção interessante para formar um ataque móvel e, acima de tudo, um elemento interessante para pressionar a saída de bola da equipe rival. Um elemento utilizado com frequência por Paulo Autuori, principalmente na estratégia defensiva. A principal característica de Pedro Raul é a visão de jogo. É um centroavante que se posiciona muito bem e está sempre tocando na bola. É claro que o estilo de jogo que o técnico adotar vai influenciar muito, mas ele sempre aparece para as jogadas. O segundo centroavante é Kleber do Ceará, que tem na carreira 78 jogos disputados e 34 gols marcados. Kleber já jogou 13 jogos em 2020 e marcou 6 gols. Jogador de quase 2 metros de altura, vem sendo muito importante para a equipe cearense nessa temporada de 2020. Foi decisivo na Copa do Nordeste conquistada pelo Vozão, vem tendo boas atuações no Campeonato Brasileiro até agora com a equipe do técnico Guto Ferreira. É um jogador em franca ascensão. Ele começou a temporada no Barbalha, modestíssimo clube do Ceará, e conseguiu dar esse salto aí para a equipe do Vozão, e vem conseguindo demonstrar um bom futebol. Um jogador alto, de muita imposição física, tem muita qualidade no seu pivô, afinal tem uma corpulência bastante apurada em comparação aos zagueiros, consegue sustentar muito bem o jogo na frente, e é um jogador bastante interessante. A questão é que o grande impeditivo em relação ao Kleber é a multa rescisória dele. O Ceará acabou de renovar contrato, acabou de estipular uma multa de praticamente 50 milhões de reais para o mercado brasileiro, para clubes que disputam a Série A. Então isso aí, nesse momento financeiro do Internacional, é um grande impeditivo. É um jogador que está em ascensão, está no momento de valorização, mas ainda assim essa questão financeira acaba pesando bastante para a equipe colorada neste momento, que não vem tão bem assim das pernas. Então esse nome, essa possibilidade do Kleber acaba ficando bastante enfraquecida por conta disso, apesar de estar demonstrando um excelente rendimento neste ano de 2020. Um abraço para os amigos da Rádio Inferno, um prazer estar falando com vocês, abraço para todo mundo aí de Porto Alegre. Então, falando do Kleber, atacante que o Ceará contratou recentemente junto à equipe do Barbalha, foi uma aquisição que chegou com um pouco de dúvida, mas logo que ele vestiu a camisa alvinegra, mostrou dentro de campo que a dúvida se transformaria em certeza, e em certeza de gols. Eu digo isso porque na Copa do Nordeste, Kleber foi o grande nome do Ceará, marcando gols nas duas decisões. Kleber também marcou gols importantes já dentro do Campeonato Brasileiro, mas o Ceará ainda não conseguiu seu primeiro resultado positivo.
Contudo, as boas atuações do atacante fizeram com que a diretoria alvinegra o chamasse para conversar e estendesse seu contrato até 2022 com um aumento salarial, passando aí para casa dos 40, 50 mil reais. Com isso, a multa rescisória do atacante Kleber também aumentou. E o que se sabe aqui na nossa capital é que o valor é de 50 milhões de reais para clubes brasileiros que queiram comprar e 50 milhões de euros para clubes estrangeiros que queiram adquirir o passe do atacante Kleber. Portanto, quem quiser tirar o atacante do Ceará terá que desembolsar uma boa grana, até porque, além de ser uma ótima quantia, o Ceará também vive problemas com atacantes. Rodrigão e Bergson ainda não mostraram a que veio e Kleber é o grande nome do ataque alvinegro. O jogador é o argentino Mário Bozelli, do Corinthians, que tem na carreira 492 jogos disputados e 230 gols marcados. Bozelli, no ano de 2020, jogou 13 jogos pelo Timão e marcou 6 gols. Bem, a gente vem trabalhando aí com alguns nomes como alternativa a Alexandre Pato, caso o atacante formado aqui no Beira-Rio não concretiza sua transferência para o Colorado para substituir o Paulo Guerreiro, né, que está lesionado. A gente já falou do Pedro Raul, já falou do Kleber, e outro nome que a gente traz é o do atacante Mauro Bocelli, bastante comentado nas redes sociais também aí, como uma possibilidade boa para o Internacional buscar nesse limitado mercado de atacantes no futebol brasileiro. É o único estrangeiro desses três que a gente traz e também é o jogador com mais cartaz, o jogador com mais experiência. Já tem os seus 35 anos, tem no seu currículo uma conquista de Libertadores, fazendo o gol do título, inclusive, sobre a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão no ano de 2009, e tem uma passagem excelente pelo futebol mexicano na equipe do León, artilheiro por várias temporadas da equipe, muito confiável na hora de marcar gols, de finalizar, de botar a bola na rede, mas nessa sua vinda ao futebol brasileiro com a camisa do Corinthians, viveu mais momentos de baixa do que de alta. Ainda assim é um jogador que eu vejo com características interessantes, sabe se movimentar, se posicionar muito bem dentro da área, é um finalizador nato, sabe antecipar muito bem o movimento dos zagueiros para conseguir o melhor posicionamento de finalização, mas claro, precisa de um time que crie muito para ele. Precisa de uma equipe que trabalhe a bola e faça essa bola chegar a ele para que ele consiga, na sua função, marcar os seus gols. Não é um jogador que vai te entregar pressão na saída de bola, não tem exatamente um pivô tão poderoso assim, mas se chegar uma bola nele e estiver dentro da área, ele vai botar para dentro caso a equipe favoreça ele nessa construção. Então Mauro Bocelli aí, nessa característica finalizadora, definidora, pode ser uma alternativa que o Internacional busque aí para suprir Paulo Guerreiro e os seus gols aí nessa temporada de 2020. Um abraço aí a toda a galera aí da Rádio Inferno. Falar um pouquinho do Bozelli, é um centroavante nato, né? Aqueles camisas 9 que precisam do time jogar para ele. O time vai precisar sempre jogar para que ele possa fazer o gol. Ele nunca vai ser daqueles caras que vão preparar a jogada para o outro. Ele não vai ser aquele cara que vai sair da área para fazer uma jogada. Ele vai simplesmente tentar fazer o pivô e vai estar lá na hora dentro da área para concluir. Já é muito experiente, uma passagem gigantesca aí pelo México, pela Argentina, campeão de Libertadores pelo Estudiantes também. Enfim, é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, um grande jogador, um grande centroavante, mas é aqueles 9, ele tem menos mobilidade que o Guerreiro, por exemplo. Ele é mais 9-9, aquele centroavantão. Esse é o perfil do Mauro Bozelli, que está no Corinthians desde o início de 2019 e tem contrato até o final do ano, ao final deste ano. Um abraço a todos. Fiquem ligados, os três jogadores marcaram 6 gols no ano de 2020.